Cumprimento a todos os meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição número 2, Neemias. Antes, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para Te adorar, porque só o Senhor é Deus e somos Teus filhos comprados pelo sangue de Jesus. Derrama sobre nós neste momento o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Neemias, o servo do nosso Deus. O verso áureo: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias capítulo 1, versos 4 e 5. Queridos, até então, 2 grupos tinham retornado de Babilônia para Jerusalém. O primeiro grupo veio com Zorobabel e depois veio outro grupo com Esdras. Agora nós estamos estudando Neemias, e Neemias foi usado por Deus para vir com mais um grupo de Babilônia para Jerusalém. Os povos circunvizinhos que não queriam a restauração da cidade de Jerusalém, eles se opunham, eles eram inimigos, eles embaraçavam, eles obstruíam o caminho para impedir a reconstrução da cidade. O retorno dos israelitas foi acompanhado de ameaças constantes, mas Deus não chamou seu povo para abandoná-lo. Deus que chamou o povo de volta, Deus estava com eles. Deus não te dá uma missão, meu querido irmão, e te abandona. Não. Deus nos chama e nos capacita. Deus nos manda, ide, e Ele vai conosco. Bendito seja o nosso Deus. Na parte de domingo, Neemias recebe más notícias. Abra sua Bíblia em Neemias e vamos ler capítulo 1 e os versos 1 até o verso 4. Neemias capítulo 1 e os versos 1 até o verso 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, quando você ouve más notícias, quando você entra em desespero, quando você se angustia, o que você faz? Neemias começou a orar. Ele chorou, ele orou, ele jejuou. Queridos, é através da oração, é através do jejum, é buscando a Deus que nós vamos resolver os problemas. De nada adianta criticar, reclamar, se revoltar. Nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que orar e jejuar e buscar de Deus a solução. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 9, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9 e os versos 4 e 6. Ezequiel capítulo 9, aqui nós lemos: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus não vai colocar o selo do Deus vivo. Deus não vai selar os mornos. Deus não vai selar aqueles que estão vivendo nesta terra como sendo o seu lar eterno. Não, queridos. Nosso reino não é daqui. Jesus disse: meu reino não é daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, queridos, nós temos que, assim como diz aqui em Ezequiel, capítulo 9, verso 4, nós temos que gemer e suspirar pelas abominações, pelas iniquidades, pelo pecado do povo de Deus. Estes que gemem, suspiram, jejuam, choram e oram, estes serão selados pelo selo do Deus vivo. Estes receberão, sim, o batismo do Espírito Santo. Volte novamente para Neemias, o capítulo 1. Aqui diz que ele, quando ouviu as tristes notícias, ele jejuou, ele chorou e ele orou ao Deus do céu. Eu pergunto, onde estão os que choram?
Onde estão os que gemem por causa da mornidão de Laodiceia? Onde estão os que gemem e os que suspiram porque o mundo está entrando na igreja? Porque o povo de Deus, o povo remanescente, está perdendo a sua característica, perdendo a sua identidade. Onde estão aqueles que estão chorando e clamando: tem misericórdia de nós, Pai querido, volte logo, querido Jesus, vem purificar a tua igreja, vem selar a tua igreja. Aqui em Neemias capítulo 1, verso 1, diz que Neemias estava em Suzã, a fortaleza. Pois bem, queridos, existiam 4 centros administrativos no Império Persa. Suzã era um destes centros administrativos, onde Neemias servia como copeiro do rei. Quando nós lemos aqui que ele era copeiro do rei, aquele que dava de beber ao rei, aquele que colocava o vinho no copo e o experimentava antes de dar para o rei, para ver se não existia algum envenenamento, este homem era o copeiro do rei, era um homem de plena confiança do rei. Ele estava entre os líderes superiores do rei. Aqui no verso 2 diz que Anani veio até Neemias e trouxe as notícias de como estava Jerusalém. Anani, tudo indica que era irmão, de fato, de Neemias, porque também em Neemias capítulo 7, verso 2, Neemias o chama de meu irmão. Aqueles primeiros 2 grupos que retornaram de Babilônia para Jerusalém reconstruíram o templo, mas o templo não estava funcionando. Diante da oposição, diante das ameaças, aqueles que estavam reconstruindo pararam a obra. Tudo parou. E a casa de Deus estava negligenciada e a cidade de Deus estava destruída. Por isso Neemias se voltou para Deus em angústia, não reclamou, não criticou, não se acovardou, mas ele jejuou, ele orou e buscou a face do nosso Deus. Queridos, o mesmo nós deveremos fazer hoje. Diante da condição de mornidão de Laodiceia, nós não deveremos ser os críticos, nem os revoltados, nem os acovardados, nem nos misturarmos com os mornos e nos tornarmos mornos. Nós deveremos jejuar, confessar os pecados, orar, chorar, gemer e implorar, pedir o batismo do Espírito Santo, pedir a santidade de Deus, pedir que Deus restaure o seu remanescente, este remanescente que vai preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. No livro de Neemias, existem pelo menos 9 textos, 9 versos que falam que Neemias orou, buscou a Deus em oração. É assim que deve ser hoje. Deveremos implorar para que, com a ajuda de Deus, um renovado fervor, possamos terminar a obra que Ele nos deu. Na parte de segunda-feira, a oração de Neemias. À semelhança de Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel, à semelhança daquela oração de Daniel, Neemias se incluiu no meio do povo pecador. Assim como Daniel, Neemias não se excluiu, achando que o povo tinha pecado, o povo tinha se corrompido, e ele não. Não, queridos. Ele na oração mostrou que ele fazia parte do povo que se corrompeu. Ele fazia parte do povo que pecou contra Deus, que se afastou de Deus. Nós, embora não estejamos praticando os pecados do povo e nem mesmo estejamos condescendendo com os pecados do povo, nós na nossa oração, nós deveremos orar como Neemias e como Daniel. Ó Senhor Deus, nós pecamos. Tua igreja está morna, Senhor. Nós estamos afastados do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai querido. Nós deveremos nos incluir entre os pecadores, queridos. Assim foi o exemplo de Daniel, assim foi o exemplo de Neemias. Vamos ler agora Neemias capítulo 1 e os versos 5 até o verso 11. Neemias capítulo 1, versos 5 até o verso 11. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Percebam que Neemias começou louvando a Deus pelo que Deus é. Ele já não começou pedindo ou reclamando, não. Ele começou exaltando, adorando a Deus. Ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Oração de dia e de noite. Você está percebendo a constância de Neemias orando de dia e de noite?
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. E ele confessa o pecado do seu povo. Ele pede o perdão de Deus. E agora no verso 8, queridos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Neemias faz com que Deus se lembre. Deus não se esquece, mas Neemias pede para que Deus se lembre da promessa que ele fez. O Senhor disse Neemias, que se o teu povo pecar contra o Senhor os espalharia. Mas o Senhor também disse que se este povo se arrependesse, o Senhor os recolheria, os traria de volta. E agora Neemias está dizendo: nós estamos aqui nos humilhando e confessando o nosso pecado. Portanto, Pai querido que estás nos céus, cumpre a promessa de que o Senhor traria de volta o teu povo para este lugar. E o verso 10: estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste, e com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Queridos, Neemias estava pedindo: ajuda-me, Pai. Faze-me prosperar, prospera o meu caminho diante do rei. Queridos, o segredo do poder espiritual na sua vida, o segredo da santidade, o segredo do sucesso espiritual na sua vida cristã, tudo está na oração. Como orar? Quão frequentemente orar? Como nos introduzirmos na presença de Deus? Vejam que Neemias se introduziu louvando e exaltando a Deus. Percebam que, embora Neemias estivesse chorando e angustiado porque Jerusalém estava destruída, mas ele não começou falando sobre isso. Ele começou exaltando o Deus do céu. Quão bom é Deus, quão poderoso é Deus. E assim nós também deveremos fazer, queridos. Devemos nos introduzir na presença de Deus com louvores nos nossos lábios, cantando 1 ou 2 hinos de louvor ao nosso Deus. E depois de louvarmos a Deus, nós poderemos continuar exaltando a Deus usando textos, versos da Bíblia, como geralmente eu gosto de fazer, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo e tremendo é o teu nome. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Queridos, quando nós nos introduzimos na presença de Deus, louvando, exaltando a Deus pelo que Ele é, todo o céu atenta para a nossa oração. O Espírito Santo desce sobre você. E então, meu querido irmão, você começa a abrir o seu coração e derramar diante de Deus a sua angústia, confessando os seus pecados, confessando os pecados da sua família, confessando os pecados da sua igreja, buscando a purificação, buscando a misericórdia, buscando a graça de Deus. Não é sem justificativa ou motivo que um dos sermões deste teu servo, pastor Samuel, mais assistido no YouTube, é o sermão sobre oração. Como orar? Um sermão simples, mas ali nós estamos mostrando como se introduzir na presença de Deus com louvores, como exaltar a Deus pelo que Deus é, e então derramarmos nosso coração buscando a santidade de Deus, buscando o batismo do Espírito Santo para nós, e então para nossa esposa, para os nossos filhos, e então a lista de oração, a lista de intercessão que você tem, contendo o nome de pessoas que você quer salvar. Queridos, este sermão, como orar, é um sermão que já foi assistido por mais de 600 mil pessoas. É importante, sim, vivermos uma vida de oração, como foi importante para Neemias. Ele orava dia e noite. Veja como foi a oração de Neemias. Primeiro, queridos,
ele teve o reconhecimento da grandeza e da misericórdia de Deus, Neemias 1, verso 6. Depois veio a confissão dos seus pecados, Neemias 1, versos 6 e 7. Depois veio a solicitação de que o Senhor se lembrasse das promessas que tinha feito, Neemias 1, verso 8 e 9. Depois veio a reafirmação de que Deus havia resgatado o seu povo. Depois veio a nova súplica para que Deus ouvisse a sua oração. Ouça-me, disse Neemias. E então veio o pedido especial de ajuda. Deus, concede prosperidade e misericórdia para este teu servo, quando eu me apresentar diante do rei. Aqui no verso 8 ele diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Lembra-te. Queridos, você se lembra daquela oração que o rei Ezequias fez? Quando Deus deu a notícia a Ezequias de que ele deveria preparar a sua casa, a sua vida, porque ele iria morrer. E Ezequias começou a chorar e clamou a Deus e disse, lembra-te, Senhor, de quantas coisas fiz, de como reedifiquei o templo, como eu purifiquei a tua casa, como eu restaurei a leitura dos livros sagrados, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Queridos, quando o rei Ezequias disse, lembra-te, Senhor, de tudo quanto eu de bom eu fiz para o teu povo e para exaltar o teu nome, Deus se lembrou. Queridos, Deus não se esquece, mas quando você começa a lembrar Deus das promessas que Ele fez, Ele se agrada. Ele se agrada porque você está confiando na palavra que saiu da boca dEle. Simplesmente você está dizendo, lembra-te. E Ele diz com um sorriso para você, sim, meu querido filho, minha querida filha, eu vou me lembrar, sim. Eu não me esqueci. Mas isso que você está falando, lembra-te, me agrada. Eu vou te abençoar. Deus sente prazer em nos ajudar quando pedimos ajuda e socorro. Ele deseja que acreditemos em suas promessas e falemos estas promessas em voz alta. Eu confesso, meus queridos, que as minhas orações são feitas em voz alta, em voz audível, com a porta trancada. Eu canto a Deus, eu choro diante de Deus, eu exalto a Deus. Eu peço o batismo do Espírito Santo. Eu peço e levanto as minhas mãos dizendo, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cumpra a promessa que a tua boca fez de derramar o Espírito Santo. Então, querido Espírito Santo, venha, cumprindo a promessa de Jesus Cristo, venha sobre mim, possui a minha mente, comunica a minha vida de Jesus, a mente, o caráter de Jesus Cristo, e escreve na minha testa, santidade ao Senhor, bendito seja o Senhor. Queridos, é tão bom quando fazemos uma oração audível, porque aquilo que a nossa boca está falando, os nossos dois ouvidos estão ouvindo. E as palavras que os dois ouvidos estão ouvindo, elas são confirmadas em nossa mente. Ou seja, as palavras ditas pela nossa boca, elas voltam para a nossa mente, para o nosso cérebro, e são confirmadas, são fortalecidas. Elas se tornam reais bênçãos em nossa vida. Diga, eu estou te buscando, querido Pai, querido Jesus. Eu estou te buscando de todo o meu coração. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Derrama sobre mim a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Na parte de terça-feira, Neemias se manifesta. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2 e vamos ver então os versos 1 até o verso 8. Neemias capítulo 2, versos 1 até o verso 8. Aqui temos o quarto decreto. O primeiro decreto foi de Ciro, o segundo decreto para a reconstrução de Jerusalém foi de Dario e o terceiro foi de Artaxerxes. Porém, queridos, aqui nós temos um quarto decreto de Artaxerxes também. Isto aconteceu no ano 444. 13 anos depois do primeiro decreto, em 457, no 7º ano de Artaxerxes, veio o quarto decreto no 20º ano de Artaxerxes, ou seja, no ano 444. Capítulo 2 de Neemias, verso 1 em diante. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, o mês de Nisan equivale ao mês de abril nosso, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Aqui Neemias menciona que ele estava triste diante do rei, e que isto nunca tinha acontecido antes. E o rei percebeu a tristeza de Neemias. Tanto é que no verso 2 o rei fala,
E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Artaxerxes viu no rosto de Neemias a tristeza. Os sentimentos que nós nutrimos dentro da nossa mente, eles serão percebidos, sejam de alegria, sejam sentimentos de tristeza. E o verso 3, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Queridos, Neemias não disse o nome da cidade, mas ele apelou para o coração do rei, dizendo: como eu posso estar contente e feliz se a cidade onde os meus pais estão sepultados está destruída? Os portões estão queimados? Entre esse incidente do capítulo 1 e o incidente do capítulo 2, são pelo menos 4 meses. Foram 4 meses pedindo que Deus fizesse alguma coisa, que Deus desse uma solução para que ele pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém. E então, quando o rei perguntou, Neemias percebeu que era a oportunidade criada por Deus. Por isso, quando o rei perguntou no verso 2, Neemias abriu o seu coração no verso 3. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Olha só a pergunta direta para Neemias. Neemias, neste momento, ele não falou, ele orou. Aqui no finalzinho do verso 4 diz: então orei ao Deus dos céus. Antes de responder à pergunta do rei, Neemias orou. Sabe, queridos, não existe lugar e tempo certos e próprios para a oração. Qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tempo é tempo de orar. Orar sem cessar. Você pode orar em qualquer circunstância antes de tomar uma decisão. Você pode orar mesmo quando estiver conversando com alguém e você não está sabendo bem o que deve falar. Você pode estar conversando com ela e ao mesmo tempo orando em sua mente, pedindo a Deus que Deus o ilumine, que Deus coloque os pensamentos e as palavras na sua boca. Foi assim que Neemias fez. Enquanto o rei perguntou, rapidamente ele orou em pensamento: então orei ao Deus dos céus. E o verso 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E o verso 7, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Oh, queridos, quanta coisa nós perdemos, quanta bênção nós perdemos quando nós não fazemos uso da oração. Quando tomamos decisões de comprar, vender, viajar, mudar, ir ou ficar, sem primeiramente orarmos e pedirmos a orientação de Deus. Um garotinho de 4 anos ensina-nos uma lição. Ele participava de uma reunião, de um culto com seus pais na igreja, e mais tarde, quando ele voltou para casa, ajoelhado ao lado da sua caminha, ele orou assim: querido Senhor, tivemos uma boa reunião na igreja hoje à noite. Gostaria que o Senhor tivesse estado ali. Queridos, quantas vezes fazemos reuniões e não temos certeza de que o Senhor esteve ali? Quantas vezes tomamos decisões por nós mesmos sem consultarmos a Deus? Muitas vezes nos esquecemos de Deus e da necessidade que dele temos, até que surge um problema e então corremos para ele. O verdadeiro Filho de Deus não corre para Deus somente na hora do problema. Não, ele vive uma vida de oração, dia e noite, como Neemias, dia e noite orava, porque a oração é a chave que abre os celeiros do céu. Esta chave deve ser posta nas mãos de uma criança. Esta chave da oração deve ser posta na mão de um juvenil, de um jovem, de um adulto. A oração será o meio pelo qual o Espírito Santo levará suas petições ao trono da graça. Não há tempo nem lugar impróprios para a oração, para erguermos uma prece para Deus. Entre as turbas de transeuntes na rua,
Em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido diante do rei Artaxerxes. Lembre-se do que a Bíblia diz: orai sem cessar. Uma casa de oração e um trono de graça são melhores do que um cetro e um reino. E aqueles que os possuem e faz deles sábio uso é mais rico do que um ímpio rei. A oração precisa ser a primeira palavra na nossa agenda diária. Não existe tempo ou situações difíceis que nos possam impedir de orar a Deus. Na experiência cristã, a oração é necessária antes, durante e depois de qualquer decisão. Na parte de quarta-feira, Neemias é enviado. Queridos, embora tendo a bênção de Deus, embora tendo a bênção do rei, cartas que o rei deu para Neemias levar com ele, mesmo tendo Neemias da certeza de que Deus o enviara e que Deus estava com ele, ele enfrentou muita oposição. Com certeza, queridos, a oposição sempre existiu e sempre vai existir contra os planos de Deus. Satanás desperta os inimigos, como fez no passado. Ele desperta os inimigos para bloquear os planos de Deus. O servo fiel, como Neemias, despertou oposição e inimigos. O servo fiel de Deus hoje, em Laodiceia, também desperta inimigos e oposição. A história se repete. Abra sua Bíblia e vamos ler Neemias capítulo 2, versos 9 e 10. Neemias capítulo 2, versos 9 e 10. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Satanás estava muito descontente porque alguém estava buscando o bem dos filhos de Israel. Assim foi no passado, assim é no presente. Satanás está muito descontente quando você decide jejuar e orar. Quando você decide buscar o batismo do Espírito Santo. Quando você decide se tornar um instrumento santo nas mãos de Deus. Isso desagrada a Satanás. Mesmo tendo a certeza da mensagem que temos que pregar. Mesmo tendo a certeza do batismo e direção do Espírito Santo na sua e na minha vida. Mesmo assim, temos que ter a certeza de que teremos oposição e inimigos e obstruções para a pregação das 3 mensagens angélicas. Assim como foi com Neemias. Jerusalém estava cercada por inimigos. Sambalate, o governador de Samaria, ao norte. Tobias, o governador de Amon, ao oriente. E Gesem, que tomou posse de Edom e Moabe, ao sul de Jerusalém. Será que hoje é diferente? A história se repete. Deus nos incumbiu de pregar as 3 mensagens angélicas. E o remanescente fiel de Deus está pregando e vai continuar pregando as 3 mensagens angélicas. Mas existem sim aqueles que não gostam, aqueles que obstruem, aqueles que impedem, aqueles que dificultam. Queridos, não importa. Se você tem a bênção do Senhor, se você tem a ordem, o ide de Jesus Cristo, se você tem o batismo do Espírito Santo, nós vamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Assim como Neemias, Deus precisa de Neemias hoje. Satanás sabia que Jerusalém tinha que ser reconstruída para a vinda do Messias. Queridos, Satanás também sabe que as 3 mensagens angélicas precisam ser pregadas para a segunda vinda de Jesus, para preparar um povo. Por quê? As 3 mensagens angélicas são o último apelo de Deus para a humanidade. E Satanás, sabendo disso, tenta impedir tal pregação. Mas que você seja ungido pelo Espírito Santo para cumprir com a missão que Deus tem para você hoje. Aleluia. Na parte de quinta-feira, Neemias se prepara para a sua tarefa. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2 e vamos ler os versos 11 até o verso 20. Capítulo 2, versos 11 até o verso 20. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Quando Neemias fez aquela longa viagem, ele chegou em Jerusalém e descansou 3 dias. Mas na terceira noite, aqui diz o verso 12, de noite me levantei
eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum senão aquele que estava montado. Queridos, aqui mostra que Neemias era um homem prudente. Ele não foi abrindo seus planos para todo mundo. Ele não foi publicando aquilo que ele veio fazer em Jerusalém. Ele se manteve em silêncio. Às vezes é prudente não falar. Às vezes é prudente manter o silêncio, esperar o momento certo. E assim foi o que ele fez. Ele foi fazer uma vistoria ao redor da cidade de Jerusalém, rodeando os muros de Jerusalém para ver em que situação estava. E isso ele fez à noite para não chamar a atenção de ninguém. O verso 13 diz: e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Ele se manteve em silêncio, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha eu declarado coisa alguma. E o verso 17: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Olha o chamado, o convite: vinde e edifiquemos os muros de Jerusalém. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Neemias contou as bênçãos que Deus lhe dera. Neemias contou como o Espírito Santo tinha preparado o coração do rei para que quando ele fizesse o pedido, o rei lhe atendesse o pedido. Ele mostrou os milagres que Deus já tinha operado, e então o povo se animou e disse: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Houve união, houve uma resposta, porque havia um bom espírito em Neemias, de otimismo, um homem positivo, transparente, consagrado, fiel, de arregaçar as mangas e fazer o trabalho. E o verso 19: o que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. O inimigo zomba. Quando nós falamos que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, Satanás ri da nossa cara. Ele zomba. Mas, queridos, nós não deveremos nos preocupar com a zombaria de Satanás. Nós deveremos pregar o evangelho. Para poucos ou para muitos, da forma em que pudermos, seja pela televisão, seja pelo YouTube, seja através de um estudo bíblico, seja através de um folheto. Queridos, nós devemos fazer a nossa parte e não dar atenção para a zombaria de Satanás. Se você cumprir com a sua parte, Deus vai cumprir com a parte dele. É responsabilidade de Deus fazer o evangelho chegar a todas as nações e a todas as tribos. E aqui diz o verso 20: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Queridos, a resposta de Neemias foi positiva. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Nós não estamos fazendo uma obra por conta própria. Não é confiando em nosso poder, em nossa capacidade, em nosso dinheiro, nos nossos recursos. É Deus que nos faz prosperar. Quando você dá um estudo bíblico, quando você faz um sermão, quando você dá um testemunho, não pense em você. Pense que o Deus que você está revelando, está representando, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. E Ele fará com que a palavra que sai da sua boca prospere. Queridos, quando Neemias se deixou usar por Deus, e usando Neemias, Deus trouxe ânimo, incentivo e coragem para aqueles que viviam desanimados ali em Jerusalém. E então no verso 18 aqui eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Isso também trouxe ânimo para o coração de Neemias, porque ele viu a resposta. A resposta do povo foi de modo a fazer vibrar o coração de Neemias, e fortaleceram as mãos para a obra. Quando um líder
toma a iniciativa de arregaçar as mangas para o trabalho, não deixa de encontrar outras pessoas de boa vontade. É próprio do entusiasmo gerar mais entusiasmo. Com certeza a oposição surgirá. Como os cogumelos que surgem depois de uma chuva, da noite para o dia, assim também, da noite para o dia, surgem inimigos contra a pregação do Evangelho. Mas, queridos, Neemias disse: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, nos dará bom êxito, nós, seus servos. Nós nos disporemos e reedificaremos a cidade. Que esse espírito de Neemias, que era o Espírito Santo presente nele, esse Espírito Santo esteja presente em você também. Nos dias de Neemias, a ideia de uma obra completamente terminada parecia uma ideia absurda, mas aconteceu. Diante de todas as zombarias e críticas, sempre Neemias respondia: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Suas palavras soavam e ressoavam ao longo do muro de Jerusalém, impressionando o coração dos trabalhadores, animando-os a crer que finalmente o que parecia impossível estava para ser feito. E dentro de 52 dias, exatamente, queridos, dentro de apenas 52 dias, a obra foi terminada. Por incrível que pareça, 52 dias foram suficientes. Mas por quê? Porque Neemias e aquele grupo que estava com ele estavam possuídos pelo Espírito Santo. Pensavam positivamente, pensavam de forma vitoriosa, otimista. Em Deus faremos proezas. Há necessidade hoje de Neemias modernos. Sim, que surjam os Neemias e que o seu entusiasmo contagie a milhares de outros, de maneira que cada qual se torne, em sua esfera de ação, um Neemias, e a tarefa que está sendo retardada por tanto tempo possa chegar ao fim. Que o Evangelho seja pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e então venha o fim. Jesus Cristo desça triunfante e glorioso do céu. Deus precisa de Neemias modernos. Deus precisa de você, meu querido irmão. Mas ore, jejue, chore, interceda, gema pelos pecados de Laodiceia e busque o batismo do Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.